Na exposição dos conflitos psicológicos entre a vontade sentimental do indivíduo e as leis fatais da convivência social e familiar, Eurípides usa a retórica como seu grande predecessor. Mas em Ésquilo falam montanhas, em Eurípides, almas. Almas que pretendem justificar as suas paixões, inspirar compaixão e terror. A definição dos efeitos da tragédia por Aristóteles é deduzida das peças de Eurípides. Por isso, Aristóteles lhe chamou o poeta mais trágico. Concordamos com essa maneira de ver. Eurípides comove. É poeta lírico como aqueles poetas líricos gregos cujas obras se perderam. O seu individualismo suspeito reside na sua poesia. Sabe manifestar o seu pathos trágico como uma força lírica que o aproxima mais de Petrarca do que de Ibsen. Eurípides é o primeiro poeta que exprime a alma do homem. Sozinho no mundo, fora de todas as ligações religiosas, familiares e políticas. Sozinho com a sua razão crítica e o seu sentimento pessimista, com a sua paixão e o seu desespero. É o mais trágico dos poetas. Um individualista como Eurípides encontraria fatalmente oposições em todas as épocas, mas nenhuma época lhe teria respondido como a Atenas do seu tempo, pela comédia de Aristófanes. Píndaro é estranho, Aristófanes é mais estranho ainda, a ponto de não encontrar nenhum eco em nossas literaturas. Não há termo de comparação. Até em época de liberdade completa da imprensa e do teatro, não se conheceu entre nós a alta comédia política, o que prova que não é a opressão a responsável pela ausência de comédia aristofânica nas literaturas modernas. Por outro lado, a política é o tema de Aristófanes, mas não a essência da sua arte. Todas as comédias de Aristófanes têm assunto político. Nos Acharnes, de Caiopolis, adversário da política guerreira, fez a sua paz em separada com o inimigo para celebrar as festas de Dionísio. Em Os Cavaleiros, o demagogo Cleon oprime o Demos, personificação do povo maltratado. Em A Paz, Eirene, a personificação da paz, é entronizada como Hetera alegre, e os oradores belicosos e os fornecedores de armamentos são expulsos. Em Atenas, o Partido Conservador era pacifista, temeu a agitação social, e Aristófanes zombou em Os Pássaros dos projetos utopistas dos demagogos. Eupides e Peiteitairos fazem uma viagem maravilhosa para Nefelocoxigia, a cidade das nuvens. De todos os assuntos, Aristófanes vê só o lado político. Eurípides, aparecendo em As Rãs pessoalmente no palco, é o corruptor daquela venerável instituição política que era o teatro. E Sócrates, em As Nuvens, é o corruptor de outra instituição do Estado totalitário ateniense, a educação. Aristófanes é conservador. O seu ideal é a identificação de Estado e religião como em Ésquilo, de corpo e espírito como em Píndaro. Odeia o espiritualista Sócrates e o individualista Eurípides. Se eles vencessem a tirania da cidade, nas mãos desses homens desequilibrados seria pior ainda. O homem decente, o conservador que gosta das letras, da boa vida e da ordem tradicional, já não sabe como salvar-se, porque a cidade nas nuvens, sonho dos demagogos, não existe. Aristófanes sente-se exilado na sua pátria. O espírito expulso torna-se sprite, malícia. Tersites em luta contra os usurpadores. Contudo, Aristófanes
tem menos motivos de queixa do que parece. Na sua Atenas, democracia totalitária, mais democracia, goza, pelo menos, de uma absoluta liberdade de imprensa. Pode dizer tudo. E na pequena cidade, onde todos se conhecem pessoalmente, Aristófanes aproveita-se dessa liberdade para atacar diretamente os adversários. Cita-lhe nas peças os nomes, desvendando-lhes os escândalos da atuação política e da vida particular, com espírito insolentíssimo e crueldade incrível. É a sátira mais pessoal, mais direta que existe. Aristófanes não é profundo, não tem ideologia bem definida. O seu conservantismo é um tanto sentimental, elogiando os bons velhos tempos e denunciando o modernismo perigoso dos intelectuais e dos socialistas. No fundo, não ataca nem Sócrates nem o dramaturgo Eurípides, mas personificações, abstraídas de todos os sofistas e poetastros, dando-lhes nomes célebres ou notórios. Os verdadeiros adversários de Aristófanes não são nem intelectuais nem socialistas. São sujeitos poderosos, mas que não valem nada. São malandros que usurpam nome e ideologia dos partidos. Contra eles, Aristófanes não defende uma ideologia, e sim o sentimento moral ofendido de um burguês decente, embora de expressão indecentíssima. Pois também nunca se ouviu poeta tão francamente obsceno, chamando todas as coisas pelos nomes certos. Aristófanes tem um ideal ético. Isso lhe dá o direito de referir-se ao mito. A tragédia já desistiu de seu direito de reinterpretar o mito, de modo que a relação entre o mito e a vida, base do Estado ateniense, começa a desaparecer. Então a comédia assume a função abandonada. A comédia de Aristófanes é, do mesmo modo que a tragédia de Ésquilo, teatro religioso. É a arte dionisíaca, daí os costumes fálicos, as máscaras de animais. Apenas Aristófanes usa sua liberdade de imprensa até contra os deuses, escarnecendo implacavelmente as pobres divindades que não sabem defender a ordem dos bons velhos tempos contra demagogos e dramaturgos. Os deuses de Aristófanes são politiqueiros, demagogos e prostitutas, assim como os seus representantes na Terra, pura farsa cósmica. Nunca mais o mundo viu uma coisa dessas. A comédia aristofânica, com seu Olimpo de opereta, é farsa, farsa política, complemento indispensável da tragédia. O cosmo inteiro, homens e deuses, está sujeito ao patos trágico e igualmente ao riso cômico, do qual não existe nas línguas modernas nenhum termo definidor. O próprio Aristófanes não define, exprime. É a sua maneira, poeta tão grande como Ésquilo, dominando todas as modulações, desde a música celeste até a graça obscena. O seu lirismo não foi comparado ao de Shelley, mas o poeta inglês não conheceu esse riso universal divino. Nunca mais o mundo ouviu coisa semelhante. Aristófanes já é, no seu tempo, reacionário condenado. Apesar das suas gargalhadas enormes, a tragédia esquiliana não voltou. Os que não se conformaram com Eurípides tiveram de contentar-se com um compromisso quase tímido com um meio termo entre tragédia religiosa e drama individualista, com a elegia do indivíduo que aceita o inevitável.